Então tá. A Dário vai pedir a Deus para estar conosco, tá bom? Senhor Jesus, eu peço agora que estejas conosco, nos dirigir neste estudo e nos guiar segundo a tua palavra, Pai. Em Jesus. Então, eu estava a tentar achar uma maneira de explicar de outro ângulo aquilo que a gente estava falando da outra vez, né? Bem, por exemplo, em 1 Timóteo 1, no versículo 5, creio que é o 5, não é? Porque eu juntei aqui um monte de versículos, só que a gente não vai conseguir falar sobre eles todos. No versículo 5 ele diz assim: o fim do mandamento não é o mandamento de Cristo, é o mandamento na questão do ir pregar o Evangelho, né? A finalidade, o fim dele é uma caridade, um coração puro, não é? Uma boa consciência e uma fé não fingida. Isto é o que Paulo está a dizer para Timóteo, quer dizer que vais ter que trabalhar com o intuito de alcançar isso nas pessoas, nos crentes, nas igrejas. No fundo quer dizer Sim. o quê? No fundo ele quer dizer o que aqui? Quer dizer que as pessoas têm que chegar a um ponto de não serem não serem não ser uma coisa colada a eles, entende? Isso é uma coisa vinda deles, não é uma coisa que aprenderam por via de exemplo, não é? Mas aprenderam por Na via de escola. vida. Sim, aprenderam por via de vida. Oh, deixa só ver se eu consigo explicar isto assim. Sabes, uma criança, por exemplo, quando está a aprender piano, não é? Vamos supor que é o piano. Os pianos não têm aquelas teclas que acendem com luzinhas, não sei se vocês já viram, que é para a criança aprender os primeiros teclados. Acordes. Eles dão uma música lá e depois vai acendendo uma luzinha Sim, sim. nas teclas que ela tem que clicar, não é? Sequência. Sim, qualquer coisa. E então é o seguinte, quando eles ali para aprender, vão aqui, aprendem as primeiras coisas, mas ao mesmo tempo eles aprendem a lidar um pouquinho com o piano. Aquelas luzinhas vão acendendo e eles vão a coisa. Só que assim começam as crianças a aprender, mas os adultos também podem até começar a aprender assim, mas para um iniciante é importante isso. Mas isso, a criança vai evoluindo, a pessoa vai evoluindo, vai chegar a um ponto que aquelas luzinhas já vão atrapalhar, não é? Porque tu chegas a um ponto, tu já consegues, já sabes onde é que estão as notas, já sabes onde é que é o ré, onde é que é o dá, já sabes, já tens o ouvido bem afinado e tudo. E depois vais chegar a um estádio mais lá na frente, já pode até tornar compositor. Aí o compositor, pronto, aí tu já tens a tua música no coração, já começa aquilo já vive em ti, não é? Significa que, eu não digo que a vida cristã é mais ou menos isso, mas pode ser isso, entendes? Porque tu tens que chegar a um ponto na tua vida, tu vais ter que dizer como aquelas pessoas disseram à mulher samaritana: olha, nós não estamos a acreditar nele porque tu nos disseste, mas agora nós estamos com ele mesmo, pessoalmente. Nós conseguimos ver por nós mesmos que ele é o Cristo. Não é? Então, é por isso que tu precisas de um pregador que fala a verdade e tudo mais, mas vai chegar a um ponto que tu tens que te afastar um pouco desse pregador que fala a verdade. Por quê? Para tu teres, não é afastar, não é isso que eu estou a dizer, mas tu teres uma vida, uma comunhão própria com o Senhor Jesus pessoal, tua, não é? Que se tu tiveres essa comunhão pessoal com o Senhor Jesus verdadeira, real, tu não vais ser diferente do outro que a tem também.
Mas tu não vais estar dependente daquela pessoa para conseguir viver com o Senhor Jesus. Tu vais estar em comunhão com ela vivendo com o Senhor Jesus, mas não é aquela, já tu não estou dizendo que já não precisas mais dela, né? Porque é teu irmão, né? Mas por dizer que tu tens uma vida própria. Se aquele irmão tropeçar, não significa que tu vais tropeçar junto, não é? Se ele Deus mandá-lo para um lado e a ti para o outro, vocês vão continuar no caminho, entende? Então, é a mesma coisa que aquelas, não sei se vocês viram aquelas cápsulas que levam os satélites ou os vai-e-vens para o espaço, né? Ela tem aquela cápsula que tem a propulsão, não é? Mas chega a um ponto, aquela cápsula cai, o vai-e-vem tem que ir por conta própria, não é? Pronto. E no fundo, muitas das vezes, estas coisas funcionam assim, a não ser que haja um derramamento do Espírito Santo de tal forma que Deus pegue nessas pessoas. Já aconteceu em várias partes do mundo. Onde Deus pegue nas pessoas pessoalmente, mano a mano. E elas convertem tudo, mas em todo o caso precisam de instrução depois. Não é? Pronto. Agora é o seguinte. Vocês sabem que todos nós, por causa dessas coisas, nós nascemos com aquela habilidade, aquela capacidade de imitar, de assimilar. Nós temos isso, não é? Uma criança nasce crua, né? Então ela aprende como? Ela aprende assimilando, aprende pelo exemplo, ela vê fazer, ela faz, né? Mas uma criança tem uma coisa diferente do adulto. É que o adulto já tem uma personalidade formada. A criança não. Não é? Então significa que essa criança, com aquela maneira dela ser, ela consegue depois inverter as coisas de tal maneira que aquilo que ela aprende começa a tornar-se dela. Ela nem sabe onde é que aprendeu aquilo. É uma coisa que começa a ser dela. Por quê? Porque ela, dentro, ela está apta a ser semeada, não tem nada dentro. Tem terreno fértil, bom. Não é? É por isso que aquilo que tu ensinas a uma criança quando ela é pequena, vai-se ver, vai-se refletir no futuro dela. Não é? Ainda hoje a minha filha estava a falar comigo, estávamos a conversar, e ela disse assim, pai, olha, às vezes eu estou a pensar sobre um monte de bobeiras, coisas que não interessam, e de repente vem assim nos meus pensamentos, eu lembro-me das coisas que tu me falas. Não é? Quer dizer, a gente pensa que falando com uma criança não vai surtir efeito. Mas aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, vai refletir-se nessa criança. Quer tu queiras ou não. Para bem ou para mal. Não tem outra... Agora é assim. Um adulto já não é bem assim. Um adulto já tem uma natureza, já tem uma personalidade, já é gente, não é? Então, esse adulto precisa nascer de novo, precisa ser transformado e modificado, só que aquele interior dele já criou certos hábitos exteriores nele, percebes? Há pessoas com medo reagem de uma maneira, há outros que reagem de outra, mas aquilo é próprio da pessoa. Logo, tu tens reações por causa daquilo que tu és. E então, quando tu vens a Deus e Deus te faz uma nova natureza em ti, tu tens um grande problema, é de reformar aquilo da parte de fora. Não é? Os teus hábitos, tua maneira de falar, a tua maneira de... Isso é porque a tua natureza interior
nova, aquela natureza, quando ela é cheia de Deus, quando é cheia de Espírito, não bate com tua vida antiga, tua forma de viver antiga. Então, isso é o que se chama santificação. Tu tornas-te justo, não é? Que é justificação. E essa santificação também é operada em cooperação entre ti e o Espírito Santo. Pronto. Até aqui estamos falados, né? Agora, o que se passa é isto. O Dário não devia estar a falar, mas e o esforço? Aquele esforço que a gente tem que empregar, não é? Porque a Bíblia também fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Fala disso. Mas em muitos lugares, por exemplo, Deus disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não é? Agora é assim. Este esforço, tu podes ver este esforço de duas maneiras. Tu podes ver um esforço a favor de uma coisa ou esforço contra uma coisa. Por exemplo, tu tens uma natureza velha. Tu dizes que mudaste, mas ou queres acreditar que mudaste, mas não mudou nada em ti. Não é? Vai acontecer, mas tu queres ser bom, tu queres ser crente, tu queres ser visto na igreja, queres ser lá o que queres, não é? O que vai acontecer? Tu vais estar a ter um esforço contra a corrente da tua natureza. Porque essas coisas que tu queres fazer, tu queres muito, mas não consegues. Até vir a lei aí piora as coisas. Ficas convicto que aquelas coisas não consegues fazer. Porque a tua natureza é outra. Mas agora vamos ver outra pessoa. Ela foi transformada por dentro, não é? Conhece, a única vida que ela conhece é aquela que ela viveu até ali. Ela não é criança, não é crua. Já viveu muita coisa, não é? Então, o esforço dessa pessoa vai ser a favor do vento, entende? Não é mais contra uma natureza. É que ela tem uma natureza dentro dela que começa a não bater com a vida antiga, não bate certo com a vida do mundo, com o ambiente onde ela se encontra. Ela vai ter um esforço, mas é a favor do vento, a favor do vento do espírito. Já não é um esforço contra. Estão a ver a diferença aqui? Pronto. O que nós encontramos hoje nas igrejas é que há muita gente que diz que nasceu de novo. Mas eu duvido dessa situação. Tu, para nasceres de novo, tu tens de ter um encontro muito real com o Senhor Jesus. Para seres transformado, justificado. Então, e se chegar ali, levantar a mão e dizer eu aceitei o Senhor Jesus, pode até ser um bom começo. Mas agora tu chegares ali e dizer que eu estou convertido, isso é outra história. Aí eu ponho os meus pontos de interrogações todos. Não é? Porque a pessoa não se converte dessa maneira. A conversão é uma luta com Deus. A transformação. Né? Estão comigo, né, Dário? Quando estiverem em desacordo ou eu estiver a explicar mal, eu não sou um grande pregador, né? Eu tenho muito conhecimento, mas não sou um grande pregador, né? Aí vocês, é só falar, só interromperem aí, a gente está aqui para isso, né? Porque, assim, nós precisamos de ser totalmente transformados, não somente por dentro, mas começa tudo por dentro. Não é? E então, tu vais ter que chegar a um ponto onde a tua fé não é mais fingida, onde o teu amor não é mais forçado, onde a tua consciência está limpa e tranquila, sem esforço. E se tu chegares a esse ponto, tu tens todas as armas, que são as armas da luz. Paulo fala nas armas da luz, não é?
nós temos tudo à nossa disposição para conseguir isso. Não importa se começas com Deus aos 70 anos ou se começas aos 5 anos. E então, depois nós lemos lá, por exemplo, por isso é que Paulo diz lá em Coríntios, mas a gente já vai chegar lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, eu acho, que ele fala muito nisso, né? Que, nós não militamos segundo a carne. Por quê? Porque esta pessoa que começa a viver com Deus de forma real, ele vive tão mal, natural, de forma natural, na vida verdadeira com Deus, tão, não estou a falar só ativo, mas tão, a vida é tão dele, não é? Está tanto nele que ele não sabe viver de outra maneira. Quer dizer, é tão natural, tão vívido, tão claro, tão real, que as pessoas de fora vão pensar que ele está a viver aquilo na força da carne. Vai dar essa semelhança. Por quê? Porque a pessoa de fora, principalmente se ela não está bem com Deus, ela vai ver as coisas dela na outra pessoa. Espelhamento. Aquilo que ela faz, a pessoa que não está bem com Deus, ela vai ver os pecados dela no outro. Então, se tu queres saber quais são os pecados com os quais tu lutas, para um pouquinho e vê quais são os pecados que tu vês nas outras pessoas. De certeza que tu tens uma forma desse pecado lá escondida dentro de ti. Ou a nível de tentação, ou a nível de encobrir, alguma coisa está lá relacionado com esse tipo de pecado. É por isso que tu vês isso nos outros. E então, nós temos esta situação onde vai parecer que tu estás lutando de forma carnal. Porque tu és tão ativo nesta vida espiritual que as pessoas de fora vão pensar que tu estás a usar as mesmas armas que ele, porque é assim que eles vivem. Entende? É por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 10, ele diz assim, ele fica, mas na verdade ele está a falar isso em forma de aviso, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele está a dizer aos coríntios, olha, vocês tenham cuidado com aquilo que vem. Porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E estas fortalezas quais são? Destruindo conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Este conhecimento não é um conhecimento mental, não é um conhecimento de sabedoria, é um conhecimento experimental. É um conhecer Deus, não é? Por exemplo, Adão conheceu a Eva e nasceu Caim. Percebe? É um conhecer. Não é? Abraão conheceu Sara e saiu Isaac. Não é? É um conhecer. Esta palavra é e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não é? Bom, então tu chegas a viver com Deus de tal maneira que vai parecer que estás a viver, para as pessoas de fora, as pessoas são carnais, vai parecer que estás a viver da forma deles. Tão natural é a tua vida com Deus. Mateus, Oi. Esse versículo 10:3 de 2 Coríntios, volta lá, só um pouquinho, só para eu não entendi ali uma coisa. Sim. O que ele está dizendo aí? 10:3. 10:3. Andando na carne. Quer dizer, Porque andando na carne, ele vive neste mundo, né? sim, Ele não luta. militamos segundo a carne. Tá? Claro. Ele segundo anda, o Espírito. ele não anda carnalmente, ele anda neste físico de agora ainda. Sim. Ele usa o quê? As forças do braço, ele usa a força da cabeça, usa a força do pensamento. Está andando, Tá. entendeste? Ele usa. Porque vocês têm um corpo carnal que não quer dizer Ele que você cansa-se, vai. ele corre, ele faz coisas, mas usa as pernas dele, não é? Mas não milita segundo a carne.
Uhum. Tá. As armas dele. Tanto que tu vais ver aqui, que ele diz depois aqui assim, olha, não olhes para as coisas segundo a aparência. O que é aparência? É aquilo que estávamos a falar, que a pessoa cola as atitudes dos outros nele. Vê. Deixa eu ver se eu explico isto melhor. Escuta, nós temos uma capacidade de ver através das pessoas, percebes? Por exemplo, eu conheço o Dário, conheço o Charles e tal, não é? Mas se eu for conviver convosco, eu consigo perceber o que é uma vida tua e o que é uma coisa colada em ti. Aprendida. Porque nós podemos aprender coisas, aprender a fazer coisas, mas não significa que aquilo existe no teu coração. Entende? Mas eu posso, chegou a um ponto que eu vejo que tu, por exemplo, imagina que tu dizes assim, eu sou um artista porque trocas 3 ou 4 acordes, né? Mas eu se te conhecer, eu vou ver que tu não és artista nenhum. Porque eu vou ver através da pessoa. Então, as únicas pessoas que não se enxergam a elas próprias nos outros são os crentes hipócritas. Se tu fores falar com o mundo, ele consegue enxergar um crente hipócrita, um crente fingido, que não tem aquilo que diz que tem, ele consegue vê-lo à distância. É por isso que muitos descrentes hoje não querem ir à igreja. Eu lembro no meu início de vida, foi uma luta comigo. Eu disse, olha, aquilo que eu estou procurando eu não vejo nas pessoas que se pregam Cristo. Eu estava a procurar uma realidade, uma coisa real, um Deus verdadeiro. A minha vida não estava para brincadeira. Não é? E então, a pessoa que está no mundo consegue ver através do crente. Eles podem achar que não, mas eles veem através do crente. E quanto mais esse crente insistir com essa pessoa do mundo, mais vai afastar aquela pessoa, se aquela pessoa estiver mesmo à procura de verdade. Agora, os crentes que são fingidos, eles entendem-se entre eles. Eles não se veem como fingidos. Sabe? Então, as pessoas que são sinceras, honestas com elas próprias, vão ver através dos outros, vão enxergar. E vai acontecer que o crente que é meio fingido, quer dizer, fingido é uma palavra muito forte, mas que é assim, que tem uma fé colada nele, que não é uma coisa real nele, não é? Não é uma coisa que transborda a partir do lado de dentro. Não é que é como uma criança que está a aprender coisas ainda, mas ainda não, coisa não se vê, não é interna. Não está no interior, no homem interior, aquilo que fala do homem interior. Fortalecidos no homem interior. Não é? Uhum. Esse crente, da mesma maneira que a pessoa do mundo vê através do crente que não vive, que não experimenta aquilo que fala, aquilo que prega, da mesma maneira, o crente que é desse jeito, que não consegue, quer dizer, não tem realidade na vida dele, vai conseguir ver os pecados do mundo facilmente. Estão a seguir, não é? Por quê? Porque ele vai olhar para uma pessoa do mundo e dizer, olha, aquela é prostituta, aquela é não sei o quê. Por quê? Aquela é não sei o quê. Ele vê os pecados das pessoas facilmente. Por quê? Porque ele tem esses pecados. Luta com eles. E ficaram avivados nele. É por isso que ele julga os outros. Porquê que em Mateus 7 e também em Romanos, acho que é Romanos 2, não é? Ele diz assim, se tu julgares, vais ser julgado pelos mesmos pecados. Porquê?
Porque tu tens esses pecados. Entende? Então, dessa mesma maneira, o crente vai conseguir ver os pecados das pessoas lá de fora. Ele não vai ver a pessoa como uma pessoa perdida, percebes? Não vai chorar por ela, dizer a pessoa está perdida. Ela vai ver os pecados dele e vai julgá-lo. Vai criticá-lo. Por quê? Porque ele tem medo daqueles pecados. Aqueles pecados operam dentro do crente, desse crente. Então, a única forma dele se abster, né, entre aspas, abster desse pecado é julgar os outros. Eu conheço, por exemplo, no Brasil, eu vi muitas pessoas, mesmo na família lá, que dizem assim, não, mas eu não quero ver novela, isto é muito mau, é ruim, mas no momento que ligava uma televisão, estava com os olhos assim arregalados. Por quê? Porque, no fundo, aquilo era uma perturbação para eles. E é por isso que eles julgavam os outros que viam essas coisas. Se tu não tiveres aptidão, não tiveres... se aquilo não significa nada para ti, tu vais perder tempo com aquilo que não significa nada para ti. Nem para Deus. Não vais. Tudo bem, eu concordo que num momento de uma vida, uma parte inicial da vida cristã, que a pessoa tenha que se abster, tenha que cortar uma mão se ela te fizer tropeçar, tenha que arrancar o olho se ele te fizer tropeçar. Eu concordo com isso. Mas vai chegar a um ponto, tu tens a dizer, mas o meu olho não me faz tropeçar. Por quê? Porque tu ganhaste outro amor. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. O Senhor Jesus disse. Agora, falando destas coisas aqui que Paulo fala das armas da luz, não é? Por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, entre nós limparmos o nosso coração através da luz do Senhor Jesus e limpar o nosso coração através do esforço e da força? Vou só usar vários exemplos. Se eu puder, né, aqueles que eu vou lembrando, né? Por exemplo, vamos usar um pecado como a impaciência, não é? A impaciência, tu podes chegar ali e dizer assim, eu sou muito impaciente, né? E vais, tipo, obrigando-te, esforçando para seres paciente, para ouvires melhor o outro, para não sei o quê, essas coisas, não é? Não está errado, não está errado, mas será que tu chegas lá à raiz dessa impaciência? Por que é que a pessoa é impaciente? Porque se tu fores começar a cortar, a podar essa impaciência, não é? Para não ser vista, tudo bem que as outras pessoas não vão ver isso, até vão dizer que o paciente que ele é e não sei quanto, mas tu, ao fazeres isso, vai acontecer o quê? Vais obstruir, não vais obstruir, mas vais tapar os teus olhos para a raiz desse problema. Aí tu tens, por isso é que pela luz do Senhor Jesus, tu não vais chegar só a podar essas coisas, tu vais chegar à raiz desse problema. Qual é a raiz da tua impaciência? Tu tens que descobrir. Por exemplo, há pessoas que estão impacientes porque estão cansadas, percebes? Há pessoas que estão impacientes porque querem coisas que não conseguem alcançar, não é? Então, tu chegando à raiz do teu problema, vai ser muito fácil resolver isso. Se tu matares a árvore pela raiz, não é? Precisas cortar os galhos. E é isso que eu estava a falar no outro dia. Tu não precisas fazer isso. Porque ela morre pela raiz. Então, a luz de Deus vai colocar luz lá no início desse pecado, na origem desse pecado.
não é? Por exemplo, a maior parte dos jovens tem problemas de mulher ou de homem, não é? Não podem, os mocinhos não podem ver uma mulher passar, não é? As mocinhas não podem ver um bonitão passar também. E depois, muitas das pessoas tentam tapar isso ou podar esse problema, não é? Ah, não posso vestir calça, não posso vestir não sei quando. Tudo bem, se vestir saia, uma mulher de saia é muito mais bonita que uma mulher de calças, né? Mas a questão é que, será que resolveu o problema dentro do teu coração? Tu podes vestir a saia, mas não podes acreditar que resolveste o teu problema lá dentro. Então tu vais resolver o teu problema o quê? Jogando luz para onde é que está a origem desse problema? Não é? Depois aqui, não sei, o Charles deve se lembrar, houve aqui um moço, aquele Getúlio, que estava por cá, não sei se lembras, né? Que via cá. Então, ele tinha um monte de problema desse de mulher. Ele dizia mesmo, eu não consigo livrar-me disso. Eu disse, olha, tu precisas conhecer a verdade sobre o assunto para conseguir ser liberto dela. Isso que é verdade? A verdade, a única verdade que eu conheço é que eu não posso ver uma mulher passar. E eu disse, aí fomos lá, diz, olha, assim, por quê? Aí fomos descobrindo várias coisas, não é? Eu fui vendo, eu disse, olha, número um, aquela mulher que está passando ali não é um instrumento do teu prazer, é uma pessoa. Percebe? E se ela é uma pessoa, merece que tu olhes para ela como uma pessoa, sem sexo, né? Aí tudo bem, é a única coisa que eu concordo que as pessoas são, como é que é essa teoria que anda aí? Que é, essa que não nasce homem nem nasce mulher, né? O que é isso? Isso que está a pegar agora aí, essa mão. Ideologia do gênero. É a teologia do género, a ideologia do género, né? Agora está a virar teologia do género, né? Mas pronto. Mas em todo caso, vê, tu tens que olhar para a pessoa como uma pessoa, não como um instrumento do prazer, um instrumento das tuas pancadas, dos sonhos que aprendeste nas novelas e não sei quantos. Isso é número um. Número dois, tu tens que ver que aquela mulher não te vai dar aquilo que o pecado pede. Nunca. Porque seja o que for, seja a comida, seja o sexo, seja não sei o que, ele só dá aquilo que pode dar, não pode dar mais nada que aquilo. Agora, a pessoa tem muitas ideias sobre aquilo, é um grande churrasco, não sei o quê, mas o churrasco só vai encher a tua barriga, ele não vai. Tu tens muita coisa na cabeça a respeito do churrasco que não fornece aquilo que tu idealizas. Entende? Então, são coisas que tu tens que descobrir. Tu tens que chegas a um ponto de dizer, mas isto são pancadas profundas da cabeça. Que o mundo fez-te pensar dessa maneira. E muita gente, quando luta depois com isso, vai lutando com esta ideia de... Quem diz, há várias verdades sobre estes assuntos, percebes? Tu depois vais sossegar o teu coração a respeito do assunto. Por quê? Porque aí o diabo vai pensar duas vezes, outra vez, para tentar nesse aspecto. Entende? Então, é isso onde a luz de Deus chega, é aí onde a luz de Deus chega. Ele ilumina a raiz daquele problema dentro da tua cabeça, dentro do teu coração. Aquilo que está oculto, ele vem à luz, percebes? E tu percebendo essa verdade a respeito daquilo, vai acontecer o quê? Vai acontecer, tu colocas aquilo na luz e tu vês que aquilo é estupidez. Ainda há dias eu falei com um moço e disse, olha, essa pancada que tu tens sobre pornografia, não sei quando, é estupidez. Não é doença, é estupidez, é coisa estúpida. Porque aquilo que tu pensas daquilo não existe.
Tu estás a tatear no vento. Entende? Tu estás a idealizar uma coisa que não existe. É por isso que tu vais atrás e corres, e quanto mais fazes, mais queres fazer, mais... Porque tu não chegas ao ponto final daquilo. Não tem, é um vazio. E o pecado é mentiroso. Por que a Bíblia fala no pecado como uma mentira? Pensem um pouquinho nisso. E por que o Evangelho é a verdade? Né? Porque o pecado é mentira. O pecado é um vazio, é uma coisa que Não se sustenta. não faz nada, não tem nada nele. É um vazio, é oco. E engana através do blá blá, do bluff, não sei quantos, dos filmes e dos não sei o quê, que fazem as pessoas idealizarem muita coisa que não tem fundamento, não tem. Estou falando na verdade em si. E então vai acontecer o quê? Quando tu encontras aquela vida verdadeira do teu interior, tu tens que aprender a viver com a realidade dela. Porque o mundo nunca teve Deus, nem nunca vai ter Deus como uma pessoa real. Vai ter Deus como uma pessoa em quem tem que acreditar, que é uma fé forçada, uma fé não sei das quantas, percebes? Depois inventam religiões e não sei o quê, mas não é uma pessoa real para aquela pessoa, porque o momento que Deus começa a ser uma pessoa real dentro de ti, não é só real do lado de fora, não é? Por isso é que os sinais e os milagres muitas vezes não resolvem nada na vida das pessoas, porque o milagre acontece do lado de fora, não é? E tu não és criança mais para inverter aquilo e tu já és uma pessoa feita, não é? Então, quando Deus se torna real dentro de ti, tu vais ter que aprender a conviver e a viver com essa vida, a forma como ela guia, a maneira como ela opera, porque Deus não vai mudar. Deus não se vai adaptar a ti, entende? Tu vais te conciliar com Deus. Por isso é que Paulo fala muito para crentes, conciliai-vos com Deus. Ele disse aos Romanos, por exemplo. Os Coríntios. Exorto-vos que vos reconcilieis com Deus. Não é só reconciliar de pecados antigos, mas é uma reconciliação de pessoa, de conseguir conviver com ela. E é nisto que a gente estava a falar da outra vez. Os verdadeiros filhos de Deus conseguem extrair do tesouro dentro deles aquilo que está lá. É o que o Senhor Jesus diz, não é? Tira do tesouro dele lá dentro. Ele não tira da cabeça dele. Não tira da formação dele, percebes? Porque tu podes tornar uma pessoa formada, percebes? Quer dizer, da tua formação, tu aprendeste aquilo e depois vais ter o quê? O teu coração vai estar sempre em conflito com aquilo que tu aprendeste. Entendes? A menos que aquilo que tu aprendeste seja a verdade e de repente tu encontras o Senhor Jesus e vais conciliar as duas coisas. Mas isso é outra luta, outro departamento. Não é? Mas em todo o caso, seja de que maneira for, quando o Senhor Jesus começa a entrar dentro da tua vida de forma real, verdadeira, que tu não consegues negar, vai acontecer essa luta contigo, mas é uma luta a favor do vento. Tu vais começar a negar certas coisas, a dizer não para isto. Porquê? Porque tu sabes que aquilo é vento. E então, normalmente esses pecados morrem quando são expostos na luz. Entende? Por isso é que o pecado morre quando tu colocas na luz, quando ele é exposto. Por quê? Porque morre, porque ele não tem nada. Ele perde a força do pecado, é a mentira. É a ilusão. E quando isso é exposto, percebes? Acabou. Não é?
Pode ser um desapontamento para ti, mas mesmo que seja desapontamento, vai acabar. Para muitas pessoas é uma alegria, dizer ainda bem que o pecado não tem nada. Não é? Há outras pessoas que ficam desapontadas, mas mesmo assim sendo desapontadas, pelo menos caiu a ficha, né? Caiu na real. Não é? Pronto. É neste aspecto que eu estava a tentar falar a semana passada, ou há 2 dias, é que tu vais ter que deixar que seja a vida a transformar o teu coração. Por isso é que tu, quando tens uma coisa que não está bem na tua vida, ajoelha-te, luta com Deus, percebes? Aproxima-te dele. Antes de começares a querer exterminar o teu pecado com armas carnais. Não sei se deu para entender, Dário, porque no outro dia estavas a perguntar as coisas. Ah? Sim, no fundo o esforço é voltado para a gente conhecer a Deus, né? Se aproximar Sim, de o Deus. esforço é nesse sentido. Agora, depois de conheceres a Lutar Deus, é com Deus. óbvio que vais ter, mas vai ser uma alegria para ti. Não é? Porque, por exemplo, vamos supor assim, agora, usar um exemplo teu, né? Por exemplo, tu tens muito amor pelo teu pai, não é? Pronto. Se tu fizeres uma coisa que desagrada o teu pai, ainda que tu gostes dessa coisa, vais fazer o quê? Tu vais sentir tristeza, Sim, aquele peso, né? aquela tristeza por causa do teu pai. Eu, quando era criança, fumava muito. Eu deixei de fumar porque tinha amor pelo meu pai. O meu pai dizia para um filho meu fumar, para ele era uma tristeza muito grande. E quando eu lembro, eu nem conhecia Deus na altura, né? Eu disse, quando eu deixei, eu disse, eu vou deixar isso por causa do meu pai. Porque ele vai ficar alegre comigo. Eu lembro dessas palavras. Então, quando tu tens o amor pelo Senhor Jesus, que é muito maior do que esse que tu tens pelo teu pai aqui terreno, não é? É diferente, é maior em tamanho, é diferente em tudo, em tamanho, é diferente em forma, é diferente em maneira de agir e atuar, não é? É diferente em todos os aspectos. Então, tu não vais fazer aquilo que vai desagradar ao teu pai. E quando tu deixares de fazer aquilo que desagrada ao teu pai, porque o teu pai é carnal, tu podes estar a entristecê-lo e tu vês que aquela coisa que ele quer que tu faças nem é coisa boa, percebes? Mas Deus não é assim. Deus não tem nada de mal nele. Quando tu vais ter este amor por Deus dentro de ti, vai ser muito fácil abandonar o teu pecado. Por quê? Não só porque tens amor a Deus, percebes? Mas porque Deus vai te mostrar que aquilo é um vazio. Não tem nada. Não tem fundamento, não tem alegria, não tem nada, percebes? É uma mentira tua. Então, o que acontece com as pessoas que têm medo de ser expostas? A pessoa, quando tem medo de ser exposta, não vai chegar a essas verdades, sabiam? Porque a natureza humana, desde o início, aprendeu a esconder. Aprendeu a encobrir, aprendeu a disfarçar, não é? Aprendeu a gabar-se, que é para não verem o que está mal feito, percebes? Elogia-se a ele próprio para que ninguém veja a parte ruim dele. Coloca-se a ele próprio ou esconde-se, ou retrai-se, né? Porque às vezes as pessoas pensam que os orgulhosos são só aqueles que se colocam na frente do palco, não é? Mas há orgulhosos que se escondem, não querem ser vistos. Porque eles acham que têm coisas para esconder. Então, essa é a natureza humana, aquela que vem do pecado, porque ele cria na pessoa a mentalidade de se esconder. Porque ele acha que tem coisas, ele sabe que tem coisas que não estão bem. Não é? A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi o quê? Esconderem.
depois de pecar. Não é? Tapar as vergonhas. Então, a vida na luz com Deus é o oposto disso. Tu não tens mais nada para esconder. E tu tens que começar a acreditar nisso. Porque tu vens de uma natureza onde tu não acreditavas nisso. Tu sentias-te muito mal quando estavas exposto àquilo que tu és. Então, o que a vida na luz faz connosco é que nós não podemos estar escondidos atrás de uma porta ou embaixo da cama, percebe? Nós temos que estar expostos, abertos. E se nessa abertura sair alguma coisa ruim dentro de ti, fica alegre, diz, olha quem está aqui. Percebe? Isso tem que te dar alegria. Porque dessa tua liberdade, aquilo que está ruim vai sair também. Não é? Então, é precisamente o oposto do esconder. E como a gente falou, não sei se lembram disso, isso é a base da humildade. É sermos nós próprios. E quando tu vives com Deus, tu tens de ser tu próprio. Não tens para esconder. Vai esconder o quê? Não é? Também não tens que forçar as tuas coisas sobre os outros. Não forças, não escondes, não esforças, não és natural. Tu não precisas agradar, não precisas desagradar, percebes? Tu vives com Deus. Então, tu tens que dar a oportunidade a essa vida que Deus vai colocando dentro de ti. Há pessoas que vêm assim numa enchente, percebes? Mas há pessoas que essa coisa vai crescendo neles, entendes? Eu conheço pessoas tão cheias do Espírito Santo, mas a coisa foi crescendo neles. Não foi aquele encontro assim como eu tive, entendes? Porque nada é igual com as pessoas. De facto, tudo vai depender da tua proximidade com Deus. Tu podes te ir aproximando ou tu podes entrar logo no céu assim rompante de uma vez. O importante é que chegues lá, não é? Agora, tu chegando lá, dá oportunidade a essa vida dela se manifestar, dela sair, porque as pessoas veem através da tua vida. Entende? Elas não vão dizer nada, mas elas veem. Eu vivi no meio das pessoas do mundo, com a minha vida normal. Passados anos, elas vinham falar comigo, disse, olha, sabes aquilo, eu já nem me lembrava de certas coisas. Olha, lembras-te daquilo e aquilo? Não, olha, foi isso que me tocou. Aliás, nem foi o que eu falei que lhes tocou. Foi de uma oração, por exemplo, ainda tenho amigos, por exemplo, que ele diz assim, olha, sabes o que é que me tocou? No momento que tu oraste, a gente estava a orar sobre este assunto, este problema meu, Deus ouviu logo. Ele diz, eu nunca vi isso num crente. E é por isso que é importante tu não orares à toa, percebes? Tens de ter a certeza que Deus vai te atender naquela oração ou não. Mas, irmão, ora por mim, tudo bem, eu vou orar. Não é bem assim, percebes? Tu tens que saber se Deus vai atender aquela oração ou não. Ou se Deus não atender essa oração, vai ser um mau testemunho para a cruz de Cristo. E tu vais... Se essa pessoa for do mundo, tu vais estar na lista negra dela. Tá bom? Tá. Não sei, queiram acrescentar alguma coisa que surgiu. Não sei, ou ficou mal explicado, sei lá. Vejam aí. É falar esse viver que a gente vive, né, como filho de Deus, as tribulações que a gente passa nesse mundo, né,
no sentido de você ser tentado. Antes eu tinha uma visão de o fato de ser tentado, tá passando por uma tentação, já era, para mim, o ato, né? O ato do pecado. Sim, sim. E hoje, Lembra que a gente conversou um assim, tempo atrás de distinguir entre tentação e transgressão, né? então, Mas a tentação tem que ser e exposta também, né? Não te esqueça. exato, Sim, o fato de você ser tentado, na verdade, porque você fica, quando você expõe um pecado, na verdade, diante de Deus, você vai passar, o diabo esquece por um tempo, né? Esquece assim. é, Depois ele vem com as armas, com os dardos dele bem inflamados, né? Não é à toa que a Bíblia diz sim. que quando a casa está limpa, adornada, depois vem Se ela sete está piores e vazia, é, então por isso que a gente sempre comenta isso, fala, né? Que o fato de você não estar preparado para um momento ruim, isso é muito importante. Você estar preparado, né? O fato de você preparado ter e cheio, confessado é e exato. cheio. Porque a tua casa não pode ficar vazia. É isso que eu muitas vezes insisto com as Uhum, pessoas. Tu tens que lutar com Deus para Deus encher a tua vida. uhum. Não é lutar contra o teu pecado, é lutar com Deus. Não é contra Deus, é com Deus. Para Ele te encher. Porque é isso que estávamos a falar da outra vez. Tu não podes viver uma vida que tu não achaste. É, Primeiro passo, tu tens que achar a vida. Tu conseguir ter essa dessa vida vais viver sinceridade, dela. Sim, uhum, certo. Tu tens que achar antes de viver. E as pessoas hoje, a maneira como vivem, os crentes de hoje, não dão ênfase em achar. porque Eles como dão você ênfase comentou em agora há buscar. pouco sobre o fato de acreditar numa mentira, entendeu? Uma coisa fantasiosa. Sim, sim, É, é simplesmente isso que o pecado faz. E tem esse poder, claro. Ele tem o se poder você de se te deixar. fazer acreditar que tu és de Deus. Por que que não? Para te consolar, para continuares no pecado. Uhum, E é isso que as doutrinas de hoje fazem. Ah, não, irmão, não importa se tu pecas. uhum. Mas importa, porque se tu pecas é porque não estás na luz, percebes? Aquele pecado. Tu não estás sério com Deus. Queres continuar na tua vidinha de sempre. Por quê? Porque essa maneira humana de fazer as coisas, ela traz certa paz em casa, percebes? Um esconde um pouquinho aquilo que ele sente, o outro esconde um pouquinho, o outro faz o que o outro agrada e tal, e vão se entendendo até o fim da vida. Uhum. Mas é diferente quando duas pessoas se esquecem uma da outra, esquecem quer dizer, né? Entre aspas, né? Uma encontra a vida de Deus, a outra encontra a mesma vida de Deus, elas são uma união. Não precisam, como é que é explicar? Não precisam formação para se entenderem. Elas são iguais. Então, é muito importante mesmo. Eu já aconselhei vários casais, por exemplo, em casamento, diz: olha, buscas Deus, acha Deus, esquece a tua esposa. Busca Deus, acha Deus, esquece o teu marido. Se vocês achando os dois, vocês vão se entender. Porque vocês vão estar no mesmo caminho, com a mesma atitude. E é isso só. Tu não podes viver uma vida que não achaste. E hoje eu vou tornar a dizer, os crentes de hoje não dão ênfase em achar, em encontrar. Por quê? Porque eles não oram com a intenção de encontrar, de achar. E quando não acham, eles não vão atrás de saber por que eu não fui atendido. Né?
Não, é falta de fé. Pode ser. Mas pode ser outra coisa também. Porque a falta de fé não é responsável por tudo. Pode ser não. A grande maioria das respostas não, pode não ser o momento. Dizem isso também. Mas e se for um momento? Isso, imagina que o momento já passou. Quem é que decide que não é o momento? És tu ou é Deus? Aí você está a julgar se você Yeah. disser qualquer coisa do tipo, entendeu? Yeah. Mas é uma seara muito melindrosa. Não, mas agora é o seguinte, vamos nos concentrar nas nossas vidas, nos nossos corações. Por quê? Porque tu tendo amor por Deus, amor pelo teu próximo, tu mesmo que vejas o pecado do teu amigo, do teu coisa, tu vais ter outra atitude perante aquele pecado. Não é uma atitude de juízo, de julgamento, mas é uma atitude de choro, de intercessão, de uma agonia no teu coração, dizer, irmão, vamos resolver isto. É diferente, é uma atitude diferente. Imagina, por exemplo, a atitude de uma pessoa diante de um leproso, que cheira mal, está podre já, e a atitude de um médico perante esse leproso. São atitudes diferentes, entende? Porque eu tenho a certeza, se tu souberes que o teu vizinho tem Covid aí, não é? Tu de certeza que não vais andar bem próximo da porta dele, vais te afastar ao máximo, vais te encostar na tua parede para ir para o elevador. A menos que tu sejas médico. Tu tens uma atitude diferente. Mesma coisa com o pecado, entende? O pecado do outro. Tens uma atitude diferente. Tá? E aí, Dário, ficou alguma coisa ainda por esclarecer? Ou vais pensar ainda? Vamos esclarecer. Acho que não é. Pronto, o importante nisto é achares vida para viveres a vida. E acabou. E vamos dar ênfase em achar. Por isso é que a gente começou no início dessas nossas coisas, da oração, de buscar, de achar, percebes? E se tu cumprires as condições do buscar, tu vais achar. E tu precisas achar. Só achando é que vais conseguir experimentar, viver. E o Senhor Jesus fala mesmo nisso acho que em Lucas 11 ou Lucas 18, que ele diz assim, aqueles que buscam o Espírito de Deus, Deus não lhe vai dar uma pedra. Só que tens que buscar isso com mais fervor do que vais buscar outras coisas qualquer. Lembra-te que tem gente que sonha com o casamento, mas o Senhor Jesus, quando disse, vou lá com o convidado, está onde? Está, mas eu agora ainda vou me casar, que é um pouco mais importante. Certo? Tens de buscar Deus mais do que até no dia do teu casamento. É melhor deixares o casamento e buscar Deus. Não, agora preciso levar a minha... Agora, sei lá, né? Preciso de atender não sei quanto. Mas tu não estás bem com Deus? Vou atender um cliente agora, mas tu não estás bem com Deus? Deixa o cliente para lá. Liga para ele e diz, olha, eu não estou bem com Deus agora, por exemplo, podemos encontrar amanhã, que eu preciso resolver uma coisa aqui com Deus. Pronto, fala sincero com ele. É assim que as coisas funcionam. As prioritárias são prioritárias, nunca vão deixar de ser. É assim. Tá bom? Não tem nada para acrescentar? Tá tudo bem? Tá bom, então. Vou só agradecer a Deus. Que horas são? Aqui já é 1h30. Pai, ora aí, Charles. Para Deus nos continuar conosco. Nunca nos deixar. Senhor Jesus, obrigado porque ouvimos a tua
a tua palavra, dá-nos a tua paz e o discernimento do teu Santo Espírito. Fica conosco e nos ajude. Amém. Então tá, Deus os abençoe. Fiquem com Deus, tá bem?